Obrigado, primo. Deus abençoe. Som. Raul, pode aumentar um pouquinho que eu vou deixar afastado, tá? Ok. Som. 2, som. Testando, som. Tá ótimo. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Bom dia. Todos bem? O Musa está entregando já a apostila. A próxima que a gente vai iniciar, porque hoje a gente vai estar terminando essa de livros poéticos, ok? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então? Eu procurando o celular tá aí filmando. Essa parte eu corto do vídeo. Bem, Musa está entregando aí. Irmãos, alguém não assinou a lista? Chamada? Tá ali na mesa, tá? Vou pedir para os irmãos ir até lá assinar. Já deixei o questionário lá para já pegarem também. Não esqueçam de assinar. Hoje é a última aula. Quem não assinou das outras aulas, já assina, tá, Thales? Glória a Deus. Bom, vamos dar início. Convido você a gente fazer uma breve oração. Já darmos início à aula. Porque o relógio não é muito nosso amigo. Vamos orar? Sentado mesmo, feche seus olhos. Soberano Deus e nosso Pai. Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, para Te agradecer por mais, ó Pai, uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, meu Pai, para juntos, Senhor, buscarmos conhecimento da Tua parte. Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus, pelo Teu Espírito, ao qual o Senhor prometeu e nos deixou, Senhor, como herança sobre as nossas vidas, ó Pai. E é Ele que dirige e tem que dirigir, coordenar, Senhor, a nossa vida, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que neste momento, Pai, sejamos iluminados, Senhor. Ó Deus, que venhamos compreender a Tua palavra, meu Pai. E que o Senhor também venha falar conosco, como já tem falado nessa manhã, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa a minha vida para ministrar essa aula. Abençoa os meus irmãos que aqui estão comigo. Abençoa aqueles que depois assistirão essa videoaula, Senhor, pois não puderam estar aqui por questão de trabalho, meu Pai, ou força maior. Mas que o Senhor derrame da mesma porção sobre a vida deles também, meu Pai. Em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, nos capacita a cada dia, para que venhamos cumprir o Teu ID, porque, Senhor, o intuito de estarmos aqui, ó Pai, não é só para obter conhecimento, mas além disso, Senhor, é também aplicar na nossa vida e pôr em prática, Senhor, e levar aqueles que não conhecem ainda o Senhor, meu Pai. Abençoa essa aula, Senhor. Fica conosco, meu Pai. É o nosso pedido e o nosso agradecimento e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre o livro de Eclesiastes, ok? Já caminhando para o término desse estudo aí dos livros poéticos. Os irmãos perceberam que essa apostila é bem pequena, né? Foi um estudo bem rápido. Eu não ia deixar para ter outra aula, porque na apostila de vocês aí vai estar igual a minha. Uma folha só de Eclesiastes, mais 2 folhas do livro de Cantares. É um estudo até que resumido, porém ele é completinho, ele é bom. Então eu não quis deixar para ter outra aula sobre esse assunto. A gente vai estar encerrando hoje. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o livro dos Provérbios, que também aí é colocada a autoria sobre Salomão.
Então, Provérbios ali, como a gente aprendeu, é um livro de sabedoria, ditos de sabedoria, ou ensinamentos sapienciais. Ok? O livro de Provérbios, o intuito dele, como a gente viu na semana passada, é colocar o leitor a ser como, ou compará-lo com, ou colocar ele como semelhante ao que está sendo ensinado na palavra do Senhor. A gente sabe, e aprendemos isso semana passada, que essa sabedoria que o livro de Provérbios está destacando aqui, não é uma sabedoria que a gente busca em escola, né? É uma sabedoria através de livresca, como diz aí na apostila, ou seja, através de estudo, de livros. Não, a sabedoria que a palavra do Senhor fala, essa sabedoria, principalmente nos livros poéticos, é Deus quem dá, vem de Deus. Deus é quem capacita o homem para se tornar sábio. Prova disso é o rei Salomão, né? Pediu sabedoria para Deus e Deus acrescentou até coisas a mais. Partindo então para o estudo do livro de Eclesiastes. Você que trouxe sua apostila, abra ela aí e já abra sua Bíblia também no livro de Eclesiastes. Ou chamado Correlete, como está aí na sua apostila. O livro nos apresenta uma forma literária popular nos países do Oriente Médio no tempo do Antigo Testamento, assim como a gente vai ver, vimos isso também em Provérbios, tá? Era algo comum esse tipo de literatura no Oriente Médio, mas que hoje não nos é mais familiar e até pode parecer distante de nossos gostos e pensamentos, por fato de a nossa cultura ser diferente, né? Cultura do Ocidente, do Oriente Médio é bem diferente, principalmente a nossa, né? Uma cultura mais latina. Suas sentenças e suas observações práticas aparentemente são desconexas, mas cada vez que abrimos, percebemos Deus agindo. Vemos nossos problemas humanos diminuídos, encontramos alertas contra as nossas soluções simplistas, ou seja, que são simples. Não é preciso sair da Bíblia para encontrar a filosofia meramente humana da vida. No livro do Eclesiastes a gente encontra isso também. Deus nos deu no livro de Eclesiastes o registro de tudo o que o pensamento humano e a religião natural já conseguiram descobrir a respeito do significado e do objetivo da vida. Aí eu quero partir aqui, abrir aspas aqui, e partir para o lado da ciência. A gente vê a ciência há muito tempo, já há décadas, fazendo tantos estudos para descobrir o porquê de tantas coisas na vida do ser humano, né? Provar a existência do mundo, como o mundo foi criado, né, na visão deles, como foi formado o mundo, a questão da evolução humana, entre tantos outros estudos do ramo científico. Só que se a gente analisar pela palavra, irmão, a Bíblia ela já prova o que a ciência está tentando provar hoje. A Bíblia em si, a gente não vê a Bíblia como um livro científico, só que a Bíblia ela já prova muita coisa. A questão do episódio de Josué, lembra de Josué que orou a Deus lá, o que aconteceu com o sol? A ciência tenta explicar se isso aconteceu, o que pode ocorrer na Terra, isso e aquilo, né? Entre tantos outros feitos que a gente encontra na palavra de Deus. Então, a ciência ela tenta provar o que a Bíblia já esclarece há milhares de anos. Então, o homem sempre está em busca de quê? Novos conhecimentos, tentar provar coisas. E a gente sabe que nem tudo, irmão, nem tudo, de acordo com a palavra, nem tudo a gente precisa ver para crer. Que é diferente. O crer é diferente, é um pouco diferente do acreditar, né? Crer, como dizem em Hebreus, eu creio, eu não preciso ver para crer, porque parte do princípio da fé. É algo que eu não posso apalpar na maioria das vezes, mas eu creio que aquilo existe, porque isso vem através da fé. O acreditar, na maioria das vezes, eu tenho que ver, tenho que tocar, tem que ser tangível para mim.
Então a ciência ela tende para esse lado, do lado de provar as coisas, o porquê das coisas. A Bíblia ela prova muitas coisas, ela prova. Se a gente for ver, ela prova tudo. Porém, a palavra de Deus fala que o justo ele viveria pela fé. Então não é necessário eu crer ou eu ver para crer. Foi isso também que o próprio Senhor Jesus ele falou para Tomé. Tomé ele queria acreditar que era o Messias. Por isso que quando os discípulos falam para Tomé, o mestre estava aqui com a gente, né? Veio ceiar com a gente, falou algumas palavras. E até então, naquele momento que Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos, Tomé, os evangelhos mostram que Tomé não estava presente, não sabe onde Tomé estava. Porém, ele ouviu aquilo e ficou encucado com aquilo. Não, mas eu preciso ver, aí eu vou acreditar. E aí Jesus se apresenta de novo, já vai diretamente em Tomé, não é? Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Toca aqui nas minhas mãos, as feridas, né? Toca aqui no meu lado. Então Tomé ele precisava ver para acreditar. Então a Bíblia ela prova muita coisa. A Bíblia na verdade ela prova tudo que o ser humano ele tenta buscar para provar. Os argumentos do livro, portanto, não são os argumentos de Deus, e sim os registros de Deus dos argumentos do homem, tá? O livro de Eclesiastes. Aqui a gente vai observar já desde o início do livro de Eclesiastes, eu gostaria que você abrisse, no capítulo 1 mesmo. No próprio início do livro já vai falar as palavras do correlete, ou pregador, professor, né? Tem alguns significados esse termo correlete, que significa coletor de sentenças, pregador, orador público, aquele que reúne uma assembleia para poder anunciar algo, tá? Então, já no primeiro capítulo, versículo 1, vai nos dizer: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Pulando já até um pouquinho ali na autoria, isso aqui já demonstra para nós, irmãos, a autoria, né? A maioria dos estudiosos acredita que a autoria desse livro seja de Salomão, tá? Porque destaca aqui, além das palavras que são dele, de um homem sábio, filho de Davi. Em alguns trechos da Bíblia a gente vai encontrar também algumas pessoas sendo chamadas assim, mas por questão de descendência, tá? Esse é filho de Davi, como Jesus, filho de Davi, aquele homem cego que estava ali num determinado lugar, Jesus estava passando e ele ouviu falando que era o Messias, era Cristo, Jesus que estava passando. E ele diz o quê? Ele começa a clamar o quê? Jesus, filho de Davi. Então, por alguma razão, ele tinha conhecimento da ascendência de Jesus. Ele ouviu na lei que viria da raiz de Davi, da geração de Davi, o Salvador. Ok? Continuando, no versículo 2, na nossa Bíblia, irmão, se tiver alguma Bíblia, uma tradução diferente, pode falar, por favor. Mas na maioria das versões bíblicas, esse versículo 2 vai estar vaidades de vaidades, não é isso? Alguém tem uma tradução diferente aí? A tua? Grande ilusão, grande inutilidade. A tua é a nova tradução da linguagem de hoje? Não, é King James, né? Então, ilusão, algo ilusório. Não que seja errado, tá, irmão? E a gente até então tem um conhecimento o livro de Eclesiastes, Salomão vai falar sobre o quê? A vaidade, sobre a futilidade da vida, né? Só que isso aqui foi melhor encaixado, tá? A palavra que está aqui na nossa Bíblia, vaidade, é o que foi melhor encaixado para trazer o pensamento do livro. Só que partindo pro hebraico, não é isso que significa, tá? Isso é um significado latino que está aqui. No hebraico mesmo, no original, essa palavra aqui que a gente encontra como vaidade, vem da raiz hebraica revel, H-E-V-E-L no final, revel.
que significa, a princípio, tá? No seu original significa vapor, fôlego. Em último caso, significa vaidade no figurativo. Tanto que está até em parênteses, aqui eu coloquei em parênteses. Vai significar ou vai trazer como vaidade no figurativo, ok? Mas tem alguma coisa a ver? Tem. Por isso que foi colocado aqui vaidade na maioria das versões. Só que remete a algo transitório. O vapor, o fôlego de vida é algo passageiro. Então, quando a gente lê vaidade, a gente põe na nossa cabeça o quê? Algo passageiro. A tua diz o quê, Miguel? Grande ilusão. Que grande Ilusão. É algo que não permanece ali para sempre. Então, a ideia de Salomão, quando ele começa a escrever Eclesiastes, falar, né, escrever as palavras que hoje a gente lê no livro de Eclesiastes, é que ele ia demonstrar e ensinar para os leitores a futilidade das coisas da vida. Que até a nossa vida em si, terrena, a nossa vida na terra, ela é passageira. Tiago ele vai falar sobre até a questão da vida também na sua carne. Do fôlego de vida, da nossa vida. É como um vapor que logo se dissipa, irmão. E isso é verdade. Então Salomão, quando ele começa a escrever, ele vai apresentar para nós hoje, os leitores, quais os ideais que a gente tem que buscar. Ele ensinou um pouquinho isso no livro de Provérbios, só que o livro de Provérbios ele está ali trazendo ensinamentos, tá? É de um cunho mais doutrinário. Ele quer doutrinar o seu leitor a como viver a sua vida, ok? O que tem que se fazer, a maneira correta, é algo de ensino, como numa escola. Eclesiastes, ele já usa suas próprias experiências, não foi algo que ele aprendeu, ouviu, ou estudou em algum pergaminho na época, não. Ele viveu aquilo. Então a gente pode colocar 3 pontos importantes, que eu quis destacar. O que o autor, ou melhor, Salomão, melhor dizendo, ele faz através do livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão, em primeiro lugar, ele faz questionamentos. Ele faz questionamentos da vida como um todo e faz questionamentos da sua própria vida, dos seus feitos. Em segundo ponto, depois que ele começa a questionar, ele passa a fazer observações. Então ele observa o porquê disso, o porquê daquilo, qual a razão disso. E terceiro e último ponto, ele faz as suas considerações ou conclusões. Ele primeiro questiona o porquê daquilo, ele observa e depois ele conclui. Então isso a gente vai procurar, aliás, a gente vai achar em todo o livro de Eclesiastes. Ele diz no versículo 3, que benefício tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Aqui já é o primeiro questionamento, ok? Então, o primeiro questionamento, que benefício tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Qual a observação que ele fez depois desse questionamento? Capítulo 2, versículo 11, Salomão diz assim: eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade ou fútil e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então, primeiro ele questiona qual o proveito do homem, o que benefício o homem tem de todo o seu labor ou trabalho, né? E aí a observação que ele faz, e já também uma conclusão, né? Eu olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, como também todo o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia. Então ele faz o questionamento, observa o questionamento que ele fez, observa ali o sentido da vida, e ele já dá da sua observação uma conclusão no versículo 11 do capítulo 2. Então essa é a temática essas são características que são usadas no livro de Eclesiastes, ok? Continuando. Isso explica porque certas passagens deste livro estão em desacordo com o restante da Bíblia, né? Algumas passagens aí, a gente não vai ver Eclesiastes sendo citado em muitos dos livros, principalmente no Novo Testamento, tá bom? Então
a gente não vai encontrar tanto. A respeito dos capítulos e versículos, há no livro 12 capítulos e 222 versículos. A respeito do nome, do tema e do propósito. Eclesiastes é uma tradução grega do hebraico Kohelet, aquele que convoca uma congregação ou um pregador, como a gente pontuou no início. Supostamente a fim de pregar para ela. Então, o livro de Eclesiastes ele tende a fazer isso. Essa é a ação desse livro nos seus leitores. É reunir, ainda que seja uma pessoa, né? Mas reunir ali toda a atenção da pessoa para tudo que Salomão viveu, para tudo que Salomão observou, né? Questionou, observou, e toda a conclusão que ele fez da vida. Ele quer prender o leitor naquilo, para que o leitor aprenda com a própria experiência do autor a respeito da futilidade da vida. Ok? Presumivelmente foi o próprio Salomão que convocou a Assembleia para entregar seus discursos de grande sabedoria sobre o tema: futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Isso é algo que é óbvio no livro de Eclesiastes e também é algo que é óbvio para nós, tá bom? A gente vai encontrar aí um colorário, ou seja, um colorário vem do latim tardio colorarium, que é uma afirmação deduzida de uma verdade. É o tema do livro de Eclesiastes. A futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Então isso o colorário é algo óbvio, tá? Não tem vida sem Deus, irmão. A vida de verdade não existe sem Deus. Salomão ele foi um homem sábio. Salomão ele foi um homem rico. A Bíblia diz que Salomão ele foi um homem poderosíssimo. O Senhor deu diretrizes a Salomão, né? Deu conselhos a Salomão no início do seu reinado. Ó, se você for de acordo como foi o seu pai, né? Se obedecer, seguir os meus mandamentos, você vai bem, Salomão. Você vai ser abençoado em tudo. Então Deus ele dá as diretrizes. Salomão procura obedecer. Só que Salomão também errou. A gente vê por algumas das vezes Salomão cometendo erros na sua vida. Salomão ele foi um homem de 1000 mulheres, aproximadamente. Só que em nenhum momento essa era a vontade de Deus, irmão. Você sabia? Em nenhum momento essa era a vontade de Deus. Lembra lá, acho que a gente já falou isso aqui. A respeito da vontade de Deus, a gente pode aí destacar, fazer uma divisão de duas faces. Existe a vontade de Deus, aquela que é soberana, ele quer fazer, é da vontade dele fazer, e existe a vontade de Deus permissiva. Então se não era a vontade de Deus, né? Porque o primeiro homem teve uma mulher só. Deus não fez Adão e Evas, fez Adão e Eva, entregou Eva a Adão, uma só. Então o início do plano de Deus a respeito do ser humano, falando da questão conjugal, era uma mulher. Os homens buscaram isso. O que aconteceu? Deus foi de acordo? Não. Deus permitiu isso acontecer, principalmente no início, né? A gente vê em algumas partes da palavra de Deus, a gente vê falando sobre o incesto. No livro de Levítico vai estar falando que isso aos olhos do Senhor é abominável. O pai se deitar com a filha, a mãe se deitar com o filho, ou com o primo, ou com o tio, e assim sucessivamente. Está lá no livro da lei. Isso é abominável, não era. É abominável aos olhos do Senhor, o incesto. Assim como a bigamia e a poligamia também. Deus permitiu naquela época, até no caso de Salomão, não era a vontade de Deus, mas permitiu acontecer por causa do desejo do coração dele. Como a questão do divórcio, que a gente vê lá em Mateus 19, Jesus ensinando para os fariseus acerca disso, né? Por que existiu o divórcio? Por que Moisés, então, ensinou-nos a dar a carta do divórcio? Jesus deixa bem claro, por causa da dureza do coração de vocês. Não foi da dureza do meu coração, não foi da minha vontade. Porque existe a vontade soberana, eu quero fazer, como a criação, haja.
Houve luz, houve separação entre os mares, a terra, os animais, as plantas. Vontade soberana de Deus. Permissão, a gente vai encontrar diversos relatos como esses que eu acabei de citar como exemplo. Deus, ele permitiu acontecer. Mas era a vontade de Deus? Não. Por que Deus não matou Salomão, então? Por que Deus não fez isso? Pode surgir questionamentos na nossa cabeça, não pode? Irmão, tem muitas das coisas em relação a Deus que a gente não entende ainda. Por que Deus permitiu lá atrás isso acontecer se no Levítico está falando que é errado? Então, calma aí, Deus é injusto. Então Deus errou. Não, ele não errou. Como eu falei, dentro da vontade soberana e dentro da vontade permitiva. Pode ver que depois disso, da multiplicação, porque até então a gente pega uma época ali de povoamento da terra, principalmente depois do dilúvio. Só que chegou um determinado momento que a gente não vê mais a respeito de poligamia, de bigamia, até entre os reis. Isso já foi se acabando, o homem já foi deixando isso, e a Bíblia nos mostra isso e nos prova isso. Novo Testamento, principalmente, a gente não vê mais sendo tratado sobre essas coisas. É orientado pelo próprio Jesus, por Paulo, por Pedro. Né? Tem uma esposa, fique com ela. Jesus falou isso no Novo Testamento. O homem casou com a sua mulher, não procure se separar. No próprio episódio de Mateus 19, Jesus vai ensinar sobre isso. Então, tem coisas que Deus permite acontecer na vida do ser humano, seja boa ou até mesmo ruim. Coisas acontecem pela permissão e também coisas acontecem pela vontade de Deus. Salomão, ele observa isso tudo. E aí ele coloca no livro de Eclesiastes, que de tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele tinha, todo o poder, toda a glória, né, terrena, tudo era vaidade, tudo era fútil. Ou como no hebraico fala, tudo era revelo, passageiro. Então o propósito do livro é demonstrar científica e filosoficamente a futilidade da vida sem Deus e mostrar a satisfação e alegria de viver na percepção da sabedoria divina. A verdadeira felicidade é impossível fora de Cristo. Eu vi um vídeo falando sobre isso, até quando estava estudando um pouco ontem, e aí o irmão no vídeo ele fala a respeito da alegria. É interessante a observação que ele fez. Ele fala que a questão da alegria, irmão, não existe alegria sem Deus. Felicidade e alegria são coisas opostas, ok? Felicidade é coisa momentânea. Eu fico feliz, ganhei isso, me senti feliz. Recebi um elogio, fiquei feliz. Só que a felicidade até então, a gente observando a respeito dela, é algo que passa também. A alegria, e até a alegria que a palavra do Senhor fala, ela já não é tão momentânea, não é passageira como a felicidade. Ela traz algo eterno para a nossa vida. E ele pontuou algo importante, que a alegria que a Bíblia trata, essa alegria que a gente fala, ela também a gente não pode achar ela nos lugares por aí. Porque a verdadeira alegria, como diz lá, que é das facetas do fruto do Espírito, o gozo, que é a alegria, ela vem de Deus. Deus cria ela no interior do homem. Um exemplo sobre isso é a questão de Ana. Ana, a Bíblia diz o que sobre Ana? Ela era uma mulher angustiada, triste. Ela ia para a casa do Senhor, ela buscava, ela orava. Esposa de Eucana. Só que ela não tinha filho ainda. Então ela era uma mulher perplexa. Ela era uma mulher triste, angustiada. A outra tinha filhos, tirava sarro de Ana. E Ana ali, continuava buscando a Deus. Mas Ana vivia aflita, sem alegria. E aí um belo dia ela vai até a casa do Senhor. A Bíblia diz que ela está orando, não em voz alta, mas balbuciando ali algumas palavras. Ele olha para ela, tem ela como uma mulher de Belial, uma mulher tola, uma mulher louca, deve estar embriagada e veio para a igreja orar, né?
Só que a Bíblia diz o quê? Ela se levanta, olha para o sacerdote, para Eli, e fala: não tenha a tua serva como uma mulher tola, porque Belial, ou filho de Belial é isso, alguém sem proveito, alguém tolo. Não tenha o meu senhor, a sua serva, como uma mulher tola. Mas o que havia no interior de Ana? Aflição. E aí, o que acontece depois? A gente conhece a história. Ana tem um filho, Samuel. Como foi a vida de Ana daqui em diante? A Bíblia diz que Ana se alegra, porque até então ela era estéril, não podia ter filho, ainda que Eucana dava a melhor parte para ela, ou seja, a melhor atenção, vamos se dizer assim, dava para ela. Porém não tinha filhos, era triste. O Senhor trouxe alegria para Ana. E aí você conhece a história. Ana vai, promete Samuel para Deus, entregar para Deus, para servir a Deus, etc. Mas a partir dali Ana passa a ter alegria no Senhor. Então Salomão ele fala sobre isso também, que ainda que tenha riquezas, tenha reconhecimento, seja o rei de Israel como ele foi, tenha tanto poder na face da terra, mas se não tiver o temor ao Senhor, irmão, não tem como ter alegria, não tem como ter vida. É isso que Salomão quer passar. Porque no livro de Provérbios, ele ensina sobre como se portar, o que você pode fazer, o que você não pode, etc. e tal. Então, o livro doutrinário Eclesiastes já é um livro de vivência própria. Ele viveu, observou, né, questionou, fez questionamentos, observações e concluiu tudo aquilo que ele viveu. A vida é isso. Entendeu? Então essa alegria ela só pode vir também da parte do Senhor. Continuando. Sobre a autoria e a data. A autoria, o trecho de Eclesiastes que ora a gente leu, capítulo 1, verso 1, atribui o livro a Salomão. Porém, Lutero negava a veracidade dessa afirmativa pelos estudos que Lutero fez. Ele não acreditava que Salomão poderia ser o autor do livro de Eclesiastes, assim como outros também. De modo geral, os eruditos liberais concordam com a avaliação de Lutero. E é seguro dizer que muitos intérpretes conservadores de nossos dias continuam a defender a tese de que Salomão foi o autor do livro. Então, alguns ainda acreditam que Salomão não pode ter sido, tá? O autor do livro. Só que o primeiro versículo desse livro, do capítulo 1, já nos posiciona a respeito do autor. Tá bom? Argumentos a favor do livro. A sabedoria de Salomão é refletida em vários textos, com declarações que mostram Salomão a falar. Um exemplo, Eclesiastes 1:1, como a gente leu, Eclesiastes 1, verso 16. Falei eu com o meu próprio coração, dizendo, eis que adquiri grande riqueza. Salomão foi rico? Sim. E superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Salomão foi considerado o homem mais sábio da época que ele viveu, tanto antes como depois? Sim. A gente não vê no Antigo Testamento, a gente não vê outro homem Deus capacitar assim como capacitou Salomão. Que ele pediu orientação a Deus, quando Deus fala para ele, pede-me o que tu quiseres, Salomão. E ele diz o quê? Ele podia pedir as mulheres que talvez ele tinha vontade de ter no coração, né? Devido à vaidade. Poderia pedir as riquezas que ele almejava. Porque uma coisa é ser filho de Davi. Beleza, meu pai foi isso, foi aquilo, era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu tenho que deixar o meu legado, né? Agora é eu. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu o quê? Senhor, dai-me sabedoria para guiar o teu povo. Ele não pediu sabedoria somente para si. Eu quero sabedoria para ser o homem mais sábio da face da terra. Dai-me, Senhor, sabedoria para guiar o povo que é teu. E Deus deu essa sabedoria e muito mais. Então, testificando dele mesmo, foi o homem mais sábio da sua época. E ele diz, e superei em sabedoria todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento. Irmão, assim como Moisés. Né? Moisés tinha muito conhecimento também. Moisés, embora ali um hebreu, nasceu, né,
no meio dos hebreus, ele era um hebreu de sangue, porém Moisés ele foi criado na cultura egípcia. Sabedoria egípcia, os ensinamentos egípcios. Irmãos, os egípcios eles eram inteligentes demais. Os egípcios não só quebravam pedra para fazer pirâmide, não. Os egípcios foram, se não foi o primeiro, mas um dos primeiros povos a entender sobre engenharia, arquitetura, física, matemática, biologia. Porque se eu pegar um caniço dessa planta aqui e descascar ela, eu posso fazer algo para fazer uma estrutura de uma casa, fazer a estrutura de um telhado. Moisés ele foi criado nesse meio, ele tinha inteligência, tinha conhecimento. E Deus deu sabedoria também para guiar o povo dele. Não é fácil. Só que com Salomão foi algo diferente, irmão. Foi algo extraordinário. Foi algo muito mais além do que a gente pode pensar a respeito de alguns personagens bíblicos. Então, alguns textos aqui destacam essa autoria, tá? O próprio Salomão, ele fala e destaca no livro. Capítulo 2 também, do verso 3 ao 6, Salomão diz: busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém, instruindo o meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, todos os dias de sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. E a história vai contar que no palácio do rei Salomão, na casa dele, existia um imenso jardim, irmão, que era algo maravilhoso. Na época era, vamos dizer, a primeira maravilha do mundo. Houve-se também os jardins da Babilônia, que era algo também esplêndido. Mas os jardins do palácio de Salomão era algo belo, que chamava a atenção de quem passava. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles a mata que produz árvores. Irmão, seu Gildásio, uma coisa é nós pensar hoje, a gente montar aqui um campo, vamos fazer uma horta. E a gente fazer um mecanismo de irrigação para a terra. Cavar ali alguns buracos, fazer como se fosse uma cisternas ou enterrar caixas d'água, colocar uma bomba, passar mangueiras entre as cavas ali onde vai ser plantada, para irrigar, para mim não ter que ficar lá com o regador. Então vai irrigar sozinho, eu ligo lá a bomba, vai jogar água. Isso na época, Salomão já, pela sabedoria que Deus tem, ele inventou isso, fez isso. Então, a gente vê hoje tudo lá, passa em algum lugar, muitas das vezes aquela fazenda, aquela horta bonita, e aquela água saindo ali da terra, muitas das vezes. Deus deu essa capacidade a Salomão. Ele pensou muito além, irmãos, da sua época. Então, não tem como falar que Salomão não foi um homem sábio. Agiu de tolice algumas vezes, mas era um homem sábio. A sabedoria de Salomão é refletida em vários textos, como a gente citou aqui alguns. O trecho de Eclesiastes 9, do 9:17 ao 10:20, a gente vai observar ali o quê? Muitos provérbios que Salomão compôs, tá? Do capítulo 9 de Eclesiastes, do verso 17, até o capítulo 10, verso 20. Esse trecho aqui já são chamados os provérbios, tá? São provérbios de autoria de Salomão, que foi inserido no livro de Eclesiastes, ok? Continuando. Então, contém muitos provérbios, o que sugere que o autor do livro de provérbios, Salomão, também foi o autor de Eclesiastes. O caráter ímpar da linguagem e do estilo do livro parecem separá-lo das obras do período pós-exílio, conforme alguns acreditam ser a sua data. Então, a respeito da data, alguns acreditam que foi após essas obras, obrigado, Thales, fazem parte do período pós-exílio.
Porém, como diz aí na apostila, se partirmos do pressuposto de que os argumentos em favor de Salomão, com o autor do livro, são fortes, então teremos de pensar que a data de sua composição gira em torno da época de 935, aproximadamente, antes de Cristo, uma vez que Salomão reinou de 970 até 930, tá? Então foi nesse período que ele compôs Eclesiastes, Provérbios e Cantares, ok? O esboço do livro, a parte A, vai falar da vaidade de todas as coisas, ou a futilidade. A parte B, a demonstração da tese básica da vaidade. Primeiro ponto aí nessa parte B, todas as coisas na vida são transitórias. Capítulo 1, verso 4, até o 3:22. 3:22. Capítulo 3, eu marquei alguns trechos aqui. A gente conhece bastante esse texto, né? Vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, Salomão ele diz no capítulo 3 que para cada coisa há um tempo determinado e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que plantou. Verso 3, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras, um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter em silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para a paz. E aí ele faz outra observação aqui no verso 9. Que benefício tem o trabalhador naquilo em que trabalha ou naquilo em que se fadiga? Tenho visto o trabalho, aí a conclusão disso tudo que ele falou e fez observação. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Verso 16. E além do mais, vi debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Então, Salomão já falou de algo que a gente está vivendo hoje, né? O certo está se tornando errado para alguns, e para muitos o errado parece certo. Salomão ele já havia feito essa conclusão, com essa sabedoria que Deus deu, ele observando a vida, tudo o que acontecia. Toda impiedade, iniquidade, injustiça, irmão, que a gente conhece hoje, ou que a gente ainda vai conhecer, já existia há muito tempo, isso não é algo novo. A gente já vê isso no início da Bíblia. A gente já vê isso no início da Bíblia, sobre a mentira, a desobediência. A gente já vê do princípio. Deus dá uma ordem para o homem. Você faz isso, isso, isso e isso. Mas aquilo ali você não faça. Porque no dia que você fizer aquilo, isso vai acontecer. Não foi essa a regrinha? Está vendo aquela árvore? Está vendo aquele fruto? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não toca nele, não. Aliás, não coma. Porque o dia que você comer, você vai morrer. A gente pode deduzir aí a respeito da eternidade do ser humano. Então, o ser humano viveria ali com Deus, seu Judásio, se não pecasse, por toda a eternidade, por toda a existência. Porque ele cria um homem o quê? Eterno. Uma das partes que compõe o ser humano, a alma, ela é eterna. O pó vai voltar para a terra, tem que voltar para a terra de novo. Porque veio da terra, a Bíblia fala, e para a terra vai voltar.
A alma, até então, pela palavra de Deus, é eterna. Deus cria o homem para viver eternamente com ele. Esse é o propósito. O propósito da palavra de Deus é esse. Só que o homem quebrou esse propósito. Deus continua com o seu propósito? Continua. Meu propósito é esse. Se você quiser aceitar, vai ser seu. Então Deus não revoga o seu propósito. Isso é uma aplicação para nossas vidas. Os propósitos de Deus para a nossa vida, irmão, Deus não revoga. Ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Ah, mas não aconteceu isso. Pô, Moisés, Deus prometeu para Moisés a terra prometida. Estou usando a Bíblia, tá? Mas Moisés não entrou na terra, Bruno. Então Deus não cumpriu o propósito dele. Cumpriu, Moisés, aquela ali é a terra, tá vendo? Acredito que Moisés se maravilhou. Nossa, Senhor, é Canaã? Ele é, Moisés. Eu prometi lá para Abraão, para os seus filhos, né? E agora estou falando para você, como eu falei no início. Tá vendo lá? Eu vou dar para o meu povo a posse dessa terra. Você está vendo a terra? Vejo, Senhor. Nossa, é uma terra maravilhosa. Mas você não vai entrar, Moisés. Deus cumpriu o propósito dele. Aquela é a terra. O que aconteceu depois? Moisés vai para Deus, parte para o Senhor. Josué continua a caminhada, o propósito continua. A terra não é tomada, a que foi prometida, eles tomam posse. Então Deus cumpriu o propósito dele, Thales. Deus não revogou o seu propósito. Então pode mudar as circunstâncias, na nossa ótica, desse propósito ser concluído. Mas Deus cumpre. Tudo aquilo que Deus fala, promete, irmão, Ele vai cumprir. Mas tem o nosso querer também, tá bom? Assim foi na vida de Salomão também. Continuando aqui. A gente vai encontrar no livro de Eclesiastes a expressão tudo é vão ou tudo é vaidade, pelo menos 8 vezes no livro. Em algumas partes do livro, desculpa. Seguida, né? A gente vai encontrar também pelo menos 6 vezes no livro falando a respeito da alegria como dom de Deus. E o tema que engloba todo esse livro é tema a Deus. Salomão, ele chama a atenção dos seus leitores a isso. Teme ao Senhor, tema a Deus. Características literárias. Vamos pular para cá. Aliás, no finalzinho aí do esboço, vai dizer que o dever inteiro do homem é guardar a lei na esperança de receber um bom julgamento divino. Então Salomão tinha isso em mente. Se o homem viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as diretrizes de Deus, no final da sua vida, ele vai ter um bom julgamento perante o Senhor. Algo que chama a atenção, irmão, a gente precisa ter em mente isso, que a concepção de Salomão a respeito da salvação não era igual ao que a gente tem hoje, tá? Salomão, quando falava da morte, a gente vai ver no livro de Eclesiastes também, ele falando a respeito disso, ele vai dizer que o homem, quando morre, ele vai para a sepultura, ou seja, para o Sheol, para o mundo dos mortos. Ele fica lá. E ele diz no livro de Eclesiastes que lá, quando o homem morre, já não pode fazer mais nada. Não pode mais nada acontecer. Ele só vai estar ali esperando o julgamento de Deus. A gente vendo isso, parece que o pensamento de Salomão era, em respeito à salvação, era o homem vai ser salvo de acordo com as obras. Se ele for uma pessoa boa, viver em retidão, né, e etc., fizer coisas boas, ele pode alcançar a salvação, um bom julgamento da parte do Senhor. Então é uma concepção diferente da nossa, tá? Hoje a gente sabe que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, se entregou na cruz do Calvário para limpar, para tirar a cédula de condenação por causa do pecado que havia sobre a humanidade. Até então, Salomão não tinha ali a ideia, a concepção de um remidor, um mediador entre Deus e os homens. A gente não vê ele falando do Messias. A gente hoje, a gente tem um entendimento sobre a salvação, que é diferente de Salomão. Tá bom? Então, a gente vai ler alguns trechos de Salomão falando isso, que o homem morreu, nada mais pode fazer, nada mais resta.
Então ele tinha uma cabeça diferente a respeito da salvação, tá? Mas ele acreditava que se o homem viver em retidão, obedecendo os mandamentos do Senhor, as diretrizes da parte do Senhor, ele alcançaria a salvação em Deus. Ok? Não que isso seja errado, tá? O pensamento de Salomão também estava correto. Características literárias. A espinha dorsal do estilo literário do Kohelet é uma série de narrativas em prosa de primeira pessoa, ou seja, ele falando, ele ditando, nas quais o pregador relata suas observações sobre a futilidade da vida. Essas reflexões são chamadas de confissões, começam com frases como: apliquei o coração, atentei para todas as obras, disse comigo, como no versículo 16, capítulo 1, verso 1, vi ainda, como no capítulo 3, verso 16, 4, 1, 9 e 11. Como também vi. A observação ocupa a posição chave, refletida no uso repetido do verbo ver. Ou seja, observou, ele viu. Então a gente vai encontrar bastante o uso do verbo ver, que pode significar tanto observar como refletir. O Kohelet empregou provérbios de maneira convencional e não convencional. Suas declarações, chamados de ditados sobre a verdade, que simplesmente afirmam como é a realidade, como lá no capítulo 5, versículo de número 10, Salomão vai fazer uso dessa linguagem. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata. Ele já dá uma dedução aqui, tá? Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata. E nem aquele que ama a abundância com o aumento, isto também é vaidade. Trocando em miúdos, tudo que o homem adquirir, tudo que o homem fizer, tudo que o homem ter, tudo que o homem ser, nesse plano é fútil, é passageiro. Não que a gente não tenha que buscar o melhor, ambicionar o melhor para a nossa vida, coisas boas, a gente pode, irmão. Salomão está querendo nos mostrar que o quê? No coração do homem não tem que ter essas coisas como regra, como base da vida dele. E aí Jesus no Novo Testamento ele mostra isso para o jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e falou que observava e obedecia os mandamentos do Senhor. Não era isso? E aí Jesus falou o que para ele? Faz bem, tudo bem. Só que te falta uma coisa. E aí ele já fica meio assim, que falta, né? Se eu obedeço a palavra, né? Observo e obedeço. Dá a entender no texto que ele praticava o que ele aprendeu, pela fala dele. Então, ele observava e atendia aos mandamentos do Senhor, procurava obedecê-los. Só que Jesus falou para ele, falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele vendeu? Não. O que a Bíblia diz? Ele saiu da presença do Senhor contristado. Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. Deus ele também pode dar riquezas para os seus servos, irmão. A prova disso é o próprio Davi, o próprio Salomão. Ele pode fazer, só que Deus ele conhece o que está no coração da sua criação. Ele sabe o que está no interior. O livro de Provérbios que a gente estudou semana passada vai falar sobre isso. O homem ele busca fazer planos no seu coração, irmão. Mas é Deus quem sabe. Deus é quem sabe a resposta da boca. Deus é quem sabe o que pode ser realizado. Deus ele sabe. Então Jesus fala para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus quis mostrar para ele o que estava no coração dele. A base da vida dele eram as riquezas. Salomão fala no livro de Eclesiastes que ainda que o homem tenha riquezas, poder, reconhecimento, tenha de tudo, mas ele tem que temer a Deus, porque se ele temer a Deus, ele tem tudo, mesmo não tendo nada aqui. Mas se ele temer a Deus, ele tem tudo. O seu tesouro, o maior tesouro, está guardado com Deus. Vem da parte de Deus. E Jesus também vai falar um pouco disso no livro de Mateus capítulo 6, texto que a gente bastante conhece. A partir do verso 33 lá. Quando Jesus ensina para buscar as coisas que vêm da onde?
da terra, da faculdade, da concessionária, da imobiliária. Não. Buscar as coisas que vêm em primeiro lugar. E aí tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso que a gente conhece hoje, irmão, vai ser acrescentado. Se for da vontade de Deus, vai ser acrescentado. Mas buscar primeiro o reino dos céus. Salomão, ele demonstra isso também no Eclesiastes. Para conduzir os ouvintes através de seus argumentos e forçá-los a um sim em relação ao verdadeiro veredicto de vaidade, o Correlete recorre frequentemente a perguntas retóricas. Capítulo 2, verso 22. Ele faz esse uso. Porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Isso são perguntas ou expressões retóricas. Para quê? Botar o povo para pensar. Quando a gente lê Eclesiastes, e você pode depois, se quiser, ler de novo o livro de Eclesiastes, irmão, são muitas perguntas. Há nos capítulos e nos versos, muito desse uso retórico, que a gente está lendo ali, como no verso 22. Porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Por que o homem trabalha tanto? Para que o homem trabalha tanto? Acorda de madrugada, sai sem tomar café muitas das vezes. No caso dos motoristas aí, né, Bolachão? Fica semana, meses, tem vezes que dependendo do trabalho até anos, fora de casa. Por que o homem se fadiga tanto com o trabalho, com essas coisas? Que proveito tem nisso? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Não é um pensamento errado, eu tenho que trabalhar. Mas existem muitas coisas na nossa vida mais importantes do que trabalho, irmão. Para nós que temos família, o mais importante depois de Deus está dentro de casa. A gente tem que trabalhar, irmão. Mas eu não posso viver para trabalhar. Eu trabalho para viver, para sobreviver. Deus ajuda, me dá graça, saúde, etc. Mas eu não posso viver em questão do trabalho. Eu tenho que fazer isso e aquilo. É mais ou menos o que Salomão está querendo dizer. O homem se fadiga tanto, se preocupa tanto, trabalha, busca o melhor para a sua vida. E ele esquece as coisas importantes que Deus deu para ele debaixo do sol. A família, um amanhecer, o ar que está respirando, a saúde. São coisas importantes que a gente deixa passar, Thales, desapercebido. Mas toda vez que a gente levanta de manhã, quando acorda da nossa cama, já é um motivo de a gente agradecer, já é uma dádiva de Deus. Isso. Um simples ato de tomar um copo de água, irmão, sem sentir dor. Porque tem muita gente que não consegue nem beber água, tem que usar sonda para se hidratar. A gente toma água, molha a garganta, as cordas vocais, para quem canta aí, né? Sabe que tem que tomar água. Irmão, e a gente não dá o devido valor para isso. Nosso sistema imunológico, todo o nosso ser funcionando corretamente, e muitas das vezes eu não dou valor para isso. Tem gente que está sobrevivendo à base de mecanismos. Então Salomão está querendo passar isso. Agradeça a Deus pelo que você tem. Porque essas coisas que a gente busca tanto, muitas das vezes é fútil, é passageiro. Mas tem coisas que são eternas, que vão ficar. Conhecimento ninguém tira. As lembranças também ninguém pode arrancar da nossa mente. Os momentos bons da vida, irmão, ninguém pode tirar. Daqui ninguém pode tirar. Então Salomão está querendo direcionar os seus leitores a isso. Viva a vida que Deus te deu, como ele disse no texto. Goza com a mulher da tua mocidade, ou seja, da tua juventude. Aos casados, ele fala isso. Aproveita, porque isso um dia vai acabar. A beleza, um dia vai acabar. A pelezinha, como pelezinha de neném, bonitinha, um dia vai começar a enrugar. A lei da gravidade vai agir. Começa a cair tudo, irmão. Começa a se perder. A beleza que tinha, externa, vai acabar. Mas Salomão está preocupado com o que existe dentro do ser humano, assim como Deus. A beleza interior. O quão mais belo a gente pode tirar do nosso interior. E isso é uma linguagem poética. Ok? Continuando. Contribuição teológica.
Três pontos a gente pode observar aí. A soberania divina na vida pessoal. Do mesmo modo que muitos livros bíblicos apresentam a soberania de Deus em diversas situações, Eclesiastes enfatiza a soberania divina na vida pessoal do ser humano. Deus faz a sua obra através de todas as personalidades a fim de anular a sabedoria e o orgulho das pessoas e até mesmo de fazer os perversos cumprirem seus desígnios. Eu vou ler de novo, tá, irmão? Deus faz a sua obra através de todas as personalidades. Todo mundo reclamou, e tem os pregadores que até falam mal de Pedro. Pedro tinha uma personalidade forte, né? Ferrenha, sanguínea. Mas a gente vê diversos episódios do que Deus fez através da vida de Pedro. A gente lembra muito, talvez, muitas das vezes, quando vai falar de Pedro, ou quando ouve falar, Pedro foi um dos que Jesus chamou para orar. E Jesus teve que ir lá acordar e chamar a atenção. Pedro, tu não pode orar 1 hora comigo? Pedro, Tiago e João, né? Ah, mas Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro foi aquele que se achou preparado e Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado, então. Pedro foi aquele que viu Jesus sendo levado, Jesus já tinha alertado e ele foi lá, sacou da espada da bainha e deu para matar, mas arrancou a orelha de Malco. Então Pedro era ignorante, Pedro não tinha estudo, Pedro era chulo. Só que Pedro, quando abre a boca, depois do que Jesus entregou para ele, 3.000 almas foram alcançadas por reino de Deus. Depois, aproximadamente 5.000. Pedro é aquele que, quando estava indo para o templo adorar a Deus, o que ele fez? Estava o paralítico ali, na beira do caminho, próximo à porta do templo, não era isso? Lá em Atos? E aí Pedro estava indo adorar, e o que o texto diz? Que passa Pedro e passa João. É pedido esmola para eles. Pedro olha para eles e pede: olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata. Por quê? Na linguagem de Salomão, isso é fútil. Isso vai acabar. Se você pôr ouro no fogo, vai derreter. Se você pôr a prata, o Erlon era ourives. Se você pôr a prata próximo ao fogo, dependendo da temperatura, ela não precisa estar dentro do fogo. Não é isso, Erlon? A prata é mais maleável, né? Ela vai derreter, ela vai se deteriorar, vai acabar. Pedro fala isso: olha para nós, não temos ouro e prata, que é o que tu quer, mas o que eu tenho eu te dou, que é algo eterno. Então, sobre a vida daquele homem, não só deu cura, deu poder, mudança de vida. Então, a gente se prende muitas das vezes, irmão, como Salomão está falando, em tantas coisas fúteis da nossa vida. Salomão está querendo que a gente se prenda nas coisas eternas. A palavra de Deus fala isso. O escritor aos Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai falar isso: buscai as coisas que são do céu, que vem de cima, porque é eterna, que vem da parte de Deus para o ser humano, os bens que Deus reservou, porque isso Deus preparou para nós. Então, para a gente buscar, porque isso não vai passar, irmão. João, quando ele tem a visão da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, Jesus ele mostra para ele como seria, como é, melhor dizendo. O templo que foi estabelecido sobre a terra, a Bíblia diz que é imagem daquilo que está nos céus. Só que quando João viu o templo lá que foi reconstruído por Herodes, João ele presenciou, ele entrava no templo, ele viu o templo, os discípulos se maravilhavam, o texto fala, e fala para Jesus: o senhor está observando, olha essa coluna aqui como é feita, isso e aquilo. João viu o verdadeiro templo celestial, a morada celestial, o rio como um rio de cristal, as ruas de ouro, os muros de jaspe e tantos outros tipos de pedra, as portas que o texto de Apocalipse vai falar. Ele viu toda a majestade. Isso é o que Deus tem preparado, irmão. E Deus já estava usando Salomão para trazer isso para nós hoje, para os seus leitores naquela época. Então, Salomão ele dá ênfase da eternidade também, as coisas da eternidade, e sobre o julgamento também. Capítulo 3, versículo 11. Salomão diz assim: tudo ele fez formoso em seu tempo.
Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Verso 17. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda obra. Então, Deus, através da vida de Salomão, já estava pré-anunciando isso. Vai chegar um momento que Deus vai julgar toda a obra debaixo do sol. Vai julgar o ser humano. Isso a gente vê nos evangelhos e vê lá no Apocalipse também. Vai chegar um momento, a Bíblia diz que em que todos se apresentarão perante o Senhor. Serão julgados pelos seus feitos, pelas palavras, e aí tem, a Bíblia denota alguns livros. A gente se lembra muito do livro da vida, né? E aí Jesus falou que a gente tem que ambicionar pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegrem com isso, não foi o que Jesus falou para os discípulos? Porque eles estavam curando, né? Os demônios se sujeitam a nós, mestre. É legal. Não se alegrem com isso, não. Mas se alegrem pelo fato de o nome de vocês estar lá, no livro da vida. Só que a Bíblia fala do livro da vida, do livro das obras. Não é só o livro da vida, tem o livro das obras. Tem o livro da consciência. Eu vou achar os textos e mando no grupo para vocês. Então tem outros tipos de livros que a Bíblia fala a respeito de nós, do que Deus vai pedir conta de cada um de nós. É mais ou menos o que Salomão está falando aqui no texto. Então Deus ele vai julgar tanto o ímpio como o justo. Ninguém vai ficar de fora. Eclesiastes é um dos poucos livros do Antigo Testamento que enfatizam a eternidade e o julgamento depois da morte. O pregador declara que Deus tem posto a eternidade nos seus corações e que vão à casa eterna. Capítulo 12, verso 5. Enfatiza que os dias de trevas são muitos. Portanto, a vida deve ser aproveitada ao máximo, como uma dádiva divina. Mas sempre, aqui, ó, a vida deve ser aproveitada, ok? Aí fora é pregado o quê? Viva a sua vida. Aproveite a vida o máximo que você puder. Aqui está dizendo isso também. Viva a sua vida. Aproveite a vida ao máximo, como uma dádiva divina. Mas tem a vírgula, tá? Mas sempre reconhecendo que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Salomão fala isso aqui. Jesus vai lembrar aos seus discípulos, seguidores e os leitores lá em Mateus capítulo 7. Quando ele dá um ensinamento sobre isso aqui que Salomão está falando. E aí ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas eu servi, eu curei, eu preguei, fiz isso e aquilo, mas você era um iníquo. Por trás da cortina você pecava, traía sua mulher, roubava, enganava, fazia tantas coisas. E está aqui a sua parte, eu não te conheço. Então Salomão ele tinha essa ciência. Os homens não são como animais. Foram criados para a eternidade e são obrigados a preparar-se para o lar eterno enquanto estão nesta vida. Antes que, como diz capítulo 12, verso 7, antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. E eu queria ler para a gente finalizar aqui esse estudo. Capítulo 12, Salomão diz assim: lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Enquanto o sol ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras. Aqui é uma linguagem escatológica, tá, irmão? O profeta Joel veio muito tempo depois de Salomão. Mas muito tempo depois de Salomão. Salomão ele faz uso aqui no verso 2. Melhor dizendo, a partir do verso 2 mesmo. De uma linguagem escatológica, que ele diz: enquanto o sol, a luz, a lua ou as estrelas ainda não estão escuras. Quem falou para Salomão que o céu, ou que o sol se tornaria em trevas, que a lua se tornaria como de sangue, que as estrelas cairiam dos céus e que haveria trevas sobre a face da terra? Quem falou isso para Salomão?
a sabedoria que vem de Deus. Eu creio nisso. Então, ainda que a lua ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se encurvarem e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas. Antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna, então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Futilidade de futilidades, diz o pregador, tudo é fútil. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria. Ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que nos são dadas por um pastor. E, além disso, filho meu, por esta seja admoestado. Para a produção de muitos livros não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então essa é a conclusão de todo o questionamento e observação que Salomão fez durante a sua vida. Ele traz essa suma, essa conclusão para nós hoje. Ok? A preparação para o Evangelho. Seu realismo ao tratar as ironias do sofrimento e da morte ajuda a explicar a importância crucial da crucificação e da ressurreição da pessoa de Jesus, falando a respeito da salvação. Ok? Até aí tudo bem, irmãos? Alguma pergunta sobre isso? O livro de Cantares, ou como está aí na apostila também, no hebraico, é chamado de Shir HaShirim. O Cântico dos Cânticos significa o Cântico dos Cânticos, tá? O Cântico dos Cânticos é uma série de poesias também líricas, assim como em Salmos, tá? Um poema cantado sobre o tema do amor entre o homem e a mulher. O ambiente é pastoril. As poesias estão cheias de imagens agrestes e a cena se passa como convém na primavera. O poema é todo vibrante, de paixão e de alegria pelo amor humano. Então, irmãos, a gente lendo esse livro, estudando o livro de Cantares, a gente vai encontrar uma literatura poética, que o tema dessa literatura vai ser o amor. Alguns acreditam que era o amor, né? Existe uma linha, a apostila vai falar, uma linha que acredita que ali era a demonstração, né? Figurativamente falando, era a demonstração do amor de Deus por Israel, tá? Pelo seu povo, Israel. Não confunda com igreja. Ok. Existe outra linha que se envereda no pensamento de que esse livro, essa história, esse poema, ele vai estar falando literalmente do amor de um homem, do rei, provavelmente Salomão,
por uma mulher, talvez sulamita, ok? Então existe essa linha também que vai falar do amor explícito de um homem para com uma mulher. E existe a outra linha também que muitos cristãos por aí aderem, né, ou pensam assim, que diz que esse livro ele exemplifica o amor de Deus pela sua igreja, quando fala da noiva, né? A minha amada noiva, isso e aquilo. Então, ali está tipificando o amor de Cristo pela igreja, ok? Continuando aqui na apostila, o poema é todo vibrante de paixão e de alegria pelo amor humano. As composições poéticas do cântico, ou do Cântico dos Cânticos, não são completamente analisáveis. E isso explica, em parte, como puderam ser interpretadas dos mais diversos modos. Hebreus e cristãos viram nelas alegorias de amor de Deus para com Israel, como a gente falou aqui, ou de Cristo pela igreja, sua esposa. Mas os textos em si mesmos não autorizam diretamente semelhantes interpretações, tá bom? Então a gente fica com exclusivamente, isso aqui fala de um amor de um homem por uma mulher, ok? Alguns veem no cântico um drama com duas personagens, a esposa e o esposo real, né, o rei. Outros visualizam três personagens, Salomão, a moça e seu namorado. É meio perigoso pensar assim. Mas, exceto o cântico, não temos provas de que em Israel existia tal forma literária. Por isso, há quem o considere como uma série de cânticos a serem usados nas bodas, né, no casamento, que duravam uma semana. Sobre os capítulos e versículos, há no livro de Cânticos 8 capítulos e 117 versículos. Sobre o nome, tema e o propósito do livro. Nome vem do hebraico, Shir Hashirim, é a forma superlativa, que significa o mais excelente dos cânticos. Dentro das tradições judaicas, os cantares eram lidos por ocasião da Páscoa, tá? Ou a festa da Pessa, que é a Páscoa dos judeus, a mais importante das festas religiosas. O tema desse livro, as delícias do puro amor conjugal, retratando o amor de Deus pelo seu povo, tá? Retratando, tá bom? Retratando o amor de Deus pelo seu povo. Mas se a gente analisar no texto, já no primeiro capítulo, vai dizer assim, ó, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Que beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Por causa do sabor de teus bons ungüentos, teu nome é como unguento derramado. Por isso as virgens te amam. Atrai-me, correremos após ti. O rei me trouxe para as suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que do vinho. Os retos te amam. Então, por isso que aqui alguns acreditam que está falando sobre o amor de Deus, aliás, do amor do povo de Deus por Deus, principalmente nessa parte do versículo 4, tá bom? Eu sou negra, porém graciosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para mim, por eu ser negra, porque o sol olhou para mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, porém a minha própria vinha eu não guardei. Versículo 9. Eu te comparei, ó meu amor, às éguas das carruagens de Faraó. Aqui é para nós, homens. Aqui é uma linguagem que Salomão faz ao observar a beleza até então da Sulamita. E a gente lendo isso aqui, irmão, Salomão aqui ele está elogiando a beleza dela, tá? Eu te compararei, ó amor, às éguas das carruagens de Faraó.
Ele está querendo dizer que a beleza da mulher, ou da sulamita, né, mas a beleza da sua amada era comparada à das éguas de Faraó. Por quê, irmão? Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. O porquê disso, né? Aí a gente parte para o lado da cultura, né? Do cotidiano. As éguas de Faraó, irmão, eram as melhores e as mais lindas éguas, os mais lindos animais equinos que existia. Tinham outros tipos de cavalos, de mulas e até de éguas, mas as de Faraó era escolhida a dedo. Naquela época, aquilo para Salomão e para os demais era algo esplendoroso, porque elas, quando passavam, as carruagens, os animais passavam com uma beleza, uma imponência que chamava a atenção de todo mundo, porque era bem cuidado. E aí Salomão, observando isso, ele coloca aqui nesse poema, vem a memória de Salomão a respeito da beleza da sua amada, a beleza, a grandiosidade que havia também nas éguas de Faraó, nos animais de Faraó. Então, para nós isso é engraçado, né? Show meio chulo, meio engraçado. Mas aqui é uma linguagem, irmão, amorosa. Na nossa cultura talvez não vai entrar muito, comparar a beleza da minha mulher com uma égua, né? Cuidado, irmão, falar isso. Mas para a linguagem daquela época, quem lesse isso naquela época, falava, nossa, então essa mulher era maravilhosa. A gente acredita, com base no texto, que essa amada, né, essa noiva do rei, ela tinha sua pele escurecida. Não sei se por questão étnica, né, de raça, se era negra, ou pela questão como está no texto, de ela trabalhar debaixo do sol, tomava conta das vinhas e por causa disso o sol começou a mudar a pigmentação, ficou morena, né? Aqui na minha pelo menos está negra, então ficou morena, tomou muito sol, ficou morena. Até outra coisa, uma observação também aqui a respeito da pessoa de Jesus, né? Principalmente o movimento renascentista, agora eu esqueci o século, mas traçou a figura, a imagem de Jesus, e a gente vê isso nas igrejas católicas, em algumas casas, aquele quadro de Jesus loirinho, dos olhos azul, com a pele branca, o narizinho como se feito plástica, né, arrebitadinho, fininho, a barbinha bem feitinha, bonitinha, né, aquele Jesus como um deus grego, né, maravilhoso. Na verdade não era assim não. O próprio Isaías vai falar que nele não havia muita beleza para que se chamasse atenção. Jesus, ele era um homem que andava, irmão, andava debaixo do sol pregando, ensinando, curando, ia para o meio do mar com os discípulos. Então, provavelmente, a pele de Jesus era morena, devido ao sol, provavelmente. Jesus não tinha um narizinho fininho não, porque judeu não tem nariz fino, a não ser que faça plástico. Judeu é narigudo com nariz de batata. Então não tem como falar que aquele quadro ali é Jesus, olha como meu Senhor é belo. Ele é belo em tudo que ele é, irmão. Não que Jesus era feio, mas a questão da sua fisionomia não é como colocam por aí, não. Jesus loirinho lá, como na igreja católica, nos braços de Maria, um menininho loirinho, bonitinho da pele rosada. Não vai por aí não, irmão. Então aqui ele está destacando acerca da beleza dela. Ok? Verso 10, desculpa. Tuas faces são graciosas, com fileiras de joias, teu pescoço com correntes de ouro. Faremos para ti enfeites de ouro, com incrustações de prata. Enquanto o rei assentasse à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então isso é uma linguagem, irmão, amorosa. Tá? O livro de Cantares nada mais é que um poema de um homem apaixonado para sua amada. Só que no livro também não tem criança aqui, vocês dois vão ter que fechar o ouvido, hein? A linguagem erótica no livro. Sério, irmão? Sério. De cunho erótico. Capítulo 2, verso 16. Renan e Raíssa, pode tampar nos ouvidos. Brincadeira. Ela diz: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios.
até que o dia amanheça e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante à gazela ou ao jovem cervo sobre os montes de Beter. Capítulo 3. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Isso são alguns trechos. Pô, irmão, mas não tem nada a ver, não está falando explicitamente. Não está falando explicitamente. Mas naquela época, quem lesse a expressão que foi usada aqui no texto, o meu amado é meu. Irmão, alguém só era de alguém depois do casamento. No casamento judaico, isso é até hoje. O ato só é consumado, a gente sabe um pouquinho da história, o casamento mesmo só é consumado após a relação sexual. Porque a mulher casava-se virgem, não era assim? Até uns anos atrás era assim, né? Infelizmente se perdeu bastante os princípios. Mas era dessa forma, e era essa a vontade de Deus. Deus, ele orientava o seu povo a se preservar, a pureza. Tanto que para o judeu é inadmissível. O judeu praticante mesmo, aliás, o judeu ele é praticante, né? Diferente do israelita, nem todo israelita é judeu. O judeu, ele leva isso a sério, irmão. Nos casamentos judaicos, era e é assim. A mulher casa-se e o homem também, tá? Ambos puros, virgens. E aí o que era feito na época? O povo ficava ali, havia os dias da festa, e muitas das vezes o povo ficava esperando o ato ser consumado. Porque quando era consumado, a prova do ato consumado era o lençol que era trazido sujo com sangue. Então ali eles viam, foi consumado o ato do casamento. E ali começavam a celebrar. Credo, irmão, o lençol sujo de sangue que a medicina fala, quando a mulher é pura, é virgem e vai ter relação sexual pela primeira vez, rompe-se como se fosse um tampão. Ou vou usar essa expressão. E sai sangue, irmão. Então, para o judeu, isso era algo simbólico e de grande valia. O lençol sujo de sangue. Para nós, só algo nojento, algo sem noção, né, irmão? O que tu está falando? Não. Isso é bíblico. Por isso que Deus, ele, até hoje, Deus, ele quer a pureza da sua igreja. Por isso que a gente vai ser chamado como a noiva do Cordeiro. Porque ele quer uma igreja pura. Deus, ele se preocupa com a pureza do ser humano, não só no ato, na parte sexual, como está sendo relatado no livro, mas a nossa pureza interior, da nossa alma. A Bíblia diz que o Senhor, quando ele vir buscar a sua igreja, tem que ser uma igreja pura, lavada e remida no sangue do Cordeiro, de Jesus. Ele vai vir buscar uma noiva ataviada, adornada, preparada para o casamento que acontecerá nos ares, não vai ser na terra. Então, Deus já dava exemplo acerca disso através do casamento. Salomão, ele entendia isso. E também ele zelava por isso, pela questão da pureza. O propósito do livro era ilustrar a riqueza e a beleza do amor físico, humano, no casamento com uma dádiva de Deus. Com esta ênfase fica a advertência aos jovens para manter pacientemente a virgindade e pureza sexual. Então eu queria que tivesse mais jovem aqui para me falar isso, né? Mas fica firme, irmãos. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é essa, a questão da pureza. Para o mundo, isso é retrógrado. Para o mundo, não, isso é careta. As meninas de 10 anos, 11 anos, se enroscam aí dentro dos baile funk aí, dos famosos pistões, que a gente vê acontecer aí. Irmão, ali é só coisa feia que acontece. É prazeroso para a carne? É prazeroso. O sexo é prazeroso, irmão? É. O sexo é bom? Ele é bom. E Deus, o próprio Deus proporcionou isso ao homem e à mulher. Desde o princípio isso. Quando Deus dá a ordem para Adão, cresça, multiplique-se, povoem a terra. Como que Adão ia fazer isso? Inseminação artificial?
em Eva? Não, irmão, praticando o ato. Então isso vem de Deus. O sexo no casamento é bênção de Deus. Agora, quando é algo externo, fora do casamento, ou extraconjugal, que é pior ainda, não é aprovado e não é bendito. Ok? Então Deus, ele zela pela pureza do ser humano. Continuando. A autoria e data a gente sabe que é destacado Salomão como autor. A data da escrita, a gente vai observar que foi bem próximo, tá, irmão? Provérbios, se eu não me engano, foi por volta de 970, o livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes, provavelmente 935. E Cantares, provavelmente quase na mesma época ali de Provérbios, tá? 960 a.C. Novamente, admitindo-se que o autor seja Salomão, Cantares foi provavelmente escrito depois de ele tornar-se rei, ter adquirido muitas carruagens do Egito e ter ampliado suas vinhas até o vale setentrional de Jezreel. O seu harém de esposas e concubinas ainda era pequeno nessa época, tá? Aproximadamente entre 60 e 80 mulheres, em comparação com as 700 e 300 que ele teve depois. Esboço. A noiva que exprime seu anelo pelo noivo e canta seus louvores, do capítulo 1, verso 1 até o 2, verso 7. Aprofundando-se a afeição mútua entre ele, a noiva continua a elogiar seu amado, usando símbolos da natureza. Então a gente vê ali algumas metáforas, figuras de linguagem sendo usadas no decorrer do texto, do capítulo 2, verso 8 até o capítulo 3, verso 5. Louvores ao rei Salomão, a noiva e os seus desposórios. Capítulo 3, verso 6 ao 5, verso 1. Então a gente vê aqui também uma cena de casamento, tá, irmãos? Não só elogios mútuos de um para com o outro. E Salomão também mostra isso e nos chama atenção no livro sobre isso. O elogio, ele é bom. O elogio é necessário. O noivo ausenta-se por algum tempo, durante o qual a noiva anela pela volta do noivo e continua a elogiá-lo. Uma série de passagens descritivas sobre a beleza física da noiva. Salomão, ele vai elogiar agora a sua beleza, o seu corpo, tá? Se deparando com a fisionomia da sua noiva, que vai a partir do verso 10 do capítulo 6. Quem é esta que aparece como a manhã, formosa como a lua, clama como o sol e terrível como um exército com bandeiras? Eu desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale e para ver se as videiras floresciam e se as romãzeiras brotavam. Ou, antes de eu estar consciente, minha alma tornou-me como as carruagens de Aminadab. Retorna, retorna, ó Sulamita. Por isso que acredita que era Sulamita, tá? Porque o texto fala isso. Retorna, para que nós te vejamos. O que vereis na Sulamita? Como se fossem a companhia de 2 exércitos. Então aqui são elogios, tá? Conclusão que aborda a permanência do verdadeiro amor, capítulo 8, versos 5 ao 14. As características literárias. A rigor, não se deve classificar Cantares como literatura de sabedoria. Cantares não, Eclesiastes sim, tá? Cantares é mais puxado para um poema lírico, uma declaração de amor, já que sua forma dominante é de poesia de amor, não de instrução ou debate. 4 abordagens principais devem destacar aqui. Primeiro, a interpretação alegórica, que utiliza-se de alegoria. A alegoria foi adotada pelos rabinos e pelos pais da igreja, como a única maneira de resolver os problemas associados à aceitação do livro no cânon das escrituras. Deus seria o grande amante dos poemas, e Israel seria a noiva.
que receberia demonstrações das misericórdias divinas. As mãos dos cristãos, porém, houve alguma modificação, pois a noiva passou a ser a igreja cristã. Ok? Então, existe a linguagem alegórica que é adotada por um grupo de pessoas que acredita que o rei aqui é o próprio Deus, Cristo, e a noiva, a amada, a igreja. Existe também a questão da interpretação cultica. Tem sido favorecida por alguns estudiosos à luz das liturgias do Oriente, que comemoravam a morte e a ressurreição de alguma divindade. Segundo esse ponto de vista, o amante do livro de Cantares seria um Deus, presta atenção, irmão, o amante do livro de Cantares seria um Deus que morreria e ressuscitaria, ao passo que sua noiva seria sua irmã ou sua mãe. É meio desconexo com isso. Isso é um ponto de vista, tá? De um determinado grupo. Então, provavelmente seria sua irmã ou sua mãe, essa amada que se lamentava por sua morte e saíra freneticamente atrás de seus restos mortais. A gente vê as mulheres fazendo isso quando Jesus morre e é sepultado. Mas ali, irmão, culturalmente falando, elas foram até o túmulo para preparar o corpo, passar as especiarias, trocar ali as faixas, o lençol que envolvia, né, o enfaixado que envolvia Jesus, iria ali para preparar o corpo, porque isso fazia e faz parte da cultura deles, do povo israelita, tá bom? Só que tem gente que acredita que o livro de Cantares demonstra isso. Existe também o ponto de vista dramático. Surgiu quando começou a declinar o interesse pela interpretação alegórica, lá do começo. A presença de diálogos, monólogos e coros tem levado estudiosos à literatura, tanto antigos, como Orígenes, como modernos, como Milton, a tratá-lo como um drama. Duas formas de análise dramática têm dominado esse drama. Primeiro, dois personagens principais, Salomão e a Sulamita. Segundo, três personagens, incluindo o pastor, que ama a virgem, bem como Salomão e a Sulamita. A trama gira em torno da felicidade da Sulamita a seu amado. Rude né? Apesar das tentativas suntuosas de Salomão, apesar das tentativas suntuosas de Salomão em cortejá-la e conquistá-la. Outra abordagem, a lírica. Esta pensa somente que o livro consiste em uma coletânea de poemas líricos, cantados, sem nenhuma conexão com a festa de casamento ou ocasiões especiais. Se essa interpretação tão simples tem alguma vantagem a seu favor, essa vantagem é somente que evita as dificuldades inerentes às três outras principais, como a gente viu aqui. Um acredita que era um que morreu, ou a irmã e a mãe era amada que chorava pelos seus restos mortais. Outro ponto que é alegórica, como a gente viu, acredita que Deus seja o grande amor do seu povo, seja a Israel ou para com a igreja. Tá? Independente dos pontos de vista, irmãos, a gente tem que definir o seguinte. O livro de Cantares ele ocupa uma posição sui generis no cânon do Antigo Testamento, devido ao fato de não conter nenhuma teologia explícita. Portanto, somente através de interferências podemos determinar a posição teológica do livro. A gente vai ver que no livro, o amado só suspirava pela sua amada, exaltando assim o ideal da monogamia. Casamento único, uma mulher só, não era mais de uma. Então, ainda que Salomão foi um homem aí de várias mulheres, a gente pode observar aqui, porque aqui já está próximo, quase próximo ao final da sua vida, Salomão, ele coloca o seu amor devotadamente somente a uma única mulher. Como o texto vai dizer, a princípio Sulamita. De todas que ele já teve, a única que passou a chamar a atenção, a única que recebeu o seu amor, o seu carinho, né, verdadeiramente, a sua entrega pelo livro, Sulamita.
De fato, o livro reflete os cânones tradicionais da moralidade sexual que fazem parte da legislação mosaica e jamais tolera qualquer coisa que poderia ser descrita como baixa ou imoral, ainda que tenha linguagem de cunho. Como a gente viu aqui, sexual, Salomão fazendo algumas declarações acerca do corpo. E se você pegar para ler texto o livro é bem pequeno, algumas traduções vai remeter Salomão falando dos seios da sua amada, entre outras partes do seu corpo. Porém, em nenhum momento a gente pode destacar ou colocar esse texto usando de uma linguagem baixa ou imoral. O livro também reflete as expressas, como em Gênesis 2:24, que mantém que no casamento institui-se uma unidade psicofísica entre o marido e a mulher, através do quê? Do sexo. E toda discussão sobre as emoções dos dois amantes é mantida em um elevado nível de sensibilidade e moralidade, jamais imoralidade. Nós não vamos encontrar nesse livro uma linguagem moral, tá bom? Portanto, a pureza e a beleza do amor humano físico, como um dom divino, é o amor dominante do livro. O relacionamento natural entre um homem e sua esposa, que se amam, aponta no livro para a riqueza do amor humano. Um pequeno exemplo do muito mais amplo, profundo e puro amor de Deus que lhe pertence, como no caso de Adão e Eva. Então, assim como alegoricamente, Deus, ele devota o seu amor pelo seu povo, e quando eu falo seu povo, seja Israel ou igreja, aos olhos de Deus é um único povo. Deus, ele devota o seu amor, e a gente sabe que o amor de Deus é chamado ali pela Bíblia de, quando fala do amor, a caridade, ágape, ou a gente vai encontrar aí o termo agapao, é o amor incondicional, que não espera condições. Eu te amo, então tu tem que me amar. Eu te favoreço, então tu tem que me favorecer. Não, ele fez primeiro, ele faz primeiro, ele fala primeiro. No Cantares a gente vê isso. Salomão, ele esboça os seus sentimentos, seu amor. Ele fala, ele faz, ele dá, ele presenteia, sem esperar nada em troca. É esse o amor que Salomão está demonstrando, a exemplo do amor de Deus por nós. E é esse amor também que o próprio Senhor Jesus nos ensina até hoje a termos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. No livro de Cantares é um amor puxado mais por uma vida conjugal, né? O amor entre o homem e a mulher. Mas falando de amor incondicional, é um amor perfeito, de um ser pelo outro, sem esperar nenhuma moeda de troca. Ok? Alguma pergunta, meus irmãos? Pode fazer. Sim. A escrita de Salomão teve 1000 mulheres. A Bíblia parece que não diz a quantidade de filhos que ele teve, ou algum deles específico. Entendeu? Porque isso é virar de Adão e Eva para cá, todos eles tiveram feito tanto continuidade ao nome deles. Mas o homem teve 1000 mulheres, mas a Bíblia não fala de filhos assim. A Bíblia cita alguns filhos de Salomão, né? Agora, tem aquele detalhe, né? Não que a Bíblia não citou tudo. Posso afirmar isso também. Mas se falando de cânone, de livro sagrado, Deus, na sua onisciência, achou pertinente, né? E direcionou seus escritores a isso, a colocar somente aquilo que ele achou que deveria ser colocado. Não estou falando que, então, Salomão não teve mais filhos além dos que foram destacados? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir provar e entender. O que está no texto acerca dos filhos de Salomão, né? Roboão, e acho que vai citar algum outro. Só que a gente não pode afirmar se com essas tantas mulheres, isso aí não vamos conseguir afirmar. Se fosse pertinente, com certeza Deus citaria, ou deixaria ser citado. Tá bom? Ok? Vamos orar então? Alguém tem mais alguma pergunta?
Alguma coisa a acrescentar? Thales, Miguel, Cláudia, Erlon, Silene? Amém. Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer mais uma vez por essa manhã de estudo, Senhor, pelo Senhor ter nos abençoado, meu Pai, com este maná, Senhor, e que o Senhor possa cada dia nos conscientizar pela Tua palavra, Senhor, ao caminho certo, verdadeiro, não o mais fácil, Senhor, mas sim o caminho da verdade, meu Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e assim como estudamos, ó Pai, esses domingos, Senhor, esses livros, ó Pai, que nos direcionam a obedecer, a praticar o bem, a fazer o que é certo, que pelo Teu Espírito Santo, Pai, possamos, Senhor, ter, meu Pai, a capacidade, essa capacitação, Senhor, de, ó Pai, fazer o que é correto, meu Deus. Porque não adianta somente eu conhecer, meu Pai, mas a Tua palavra nos diz que temos que praticar. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus e pela Tua misericórdia, nos auxilia pelo Teu Espírito, para que verdadeiramente sejamos Teus servos, Teus filhos amados e a Tua noiva que te espera, Pai, pronta e preparada para o casamento celestial, Senhor. Leva-nos em paz e segurança para nossa casa, nos dá um domingo abençoado, em paz, em segurança, com a nossa família, e que a Tua presença reine sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.